Olá, tudo bem? Para essa questão, a principal chave dela é a gente analisar como que é feita a disposição das forças. Como assim? Nós temos aqui duas cargas que são positivas e elas são colocadas nos vértices desse triângulo. Elas estão fixas. Aqui no ponto P, eu tenho uma carga negativa e ela é livre, ou seja, ela pode se mover. Se eu tenho uma carga negativa com duas cargas positivas, o que vai acontecer? Vai acontecer a força de atração, porque cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, cada uma dessas duas cargas vai gerar uma força de atração no sentido de cada uma delas, conforme está desenhado aqui. Com essa força de atração, se a gente fizer a soma vetorial das duas, as componentes horizontais delas acabam se anulando por formar o mesmo ângulo aqui e por ter a mesma distância, as mesmas cargas, o valor delas é o mesmo. Então, a componente delas se anula por estarem em sentidos opostos. Lembra que pela soma vetorial, sentidos opostos, a gente subtrai os valores e se eu subtrair dois valores iguais, eu tenho zero. Então, o que sobra pra gente é a soma das componentes verticais delas, que dá aqui a componente da força resultante. Ou seja, dessas duas forças que estão atuando, como resultante, nós temos uma força vertical para baixo que vai acelerar essa carga. Lembra da segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, dessa força aqui, haverá uma aceleração para baixo, fazendo com que a velocidade dessa partícula varie. A velocidade inicial dela é 0 metros por segundo. Ela vai ter uma aceleração para baixo, sabendo que a aceleração é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, a variação da velocidade dela vai ser para baixo, ou seja, ela vai estar aumentando para baixo. Logo, a minha força é para baixo, a minha aceleração é para baixo e a velocidade que eu desenvolvo nesse trajeto aqui também é para baixo, formando um movimento acelerado, tá? Então, ela vem acelerando, até ter uma velocidade bem grandona aqui, a velocidade máxima, tá? Essa daqui é a maior velocidade que ela tem. Por inércia, ela tende a continuar a se propagar aqui para baixo. Ela não vai simplesmente parar aqui, Com uma grande velocidade, ela tende a continuar se propagando. Então, essa partículazinha aqui, ela continua querendo descer. A velocidade dela, considerando essa velocidade máxima que foi atingida aqui pela aceleração, continua indo para baixo, a velocidade dela continua estando para baixo, no sentido de descer, até porque ela está se deslocando para baixo. Como velocidade é igual a distância pelo tempo, então se ela está se deslocando para baixo, ela está percorrendo uma distância nesse sentido, então é nesse sentido a velocidade. Mas agora que a partícula negativa passou para cá, as forças atuantes estão um pouquinho diferentes, porque agora a atração delas é nesse sentido aqui, é feita para cima. Novamente, as componentes horizontais delas se anulam e nos resta apenas a soma das componentes verticais. Somando as componentes verticais para cima, a gente vai ter a força resultante para cima, o que gera uma aceleração para cima. Ou seja, a velocidade vai estar variando para cima. Como que é variar para cima? A cada segundo, por exemplo, ela varia 2 metros por segundo para cima. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui uma grande velocidade de 8 metros por segundo e uma aceleração para cima de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo ela vai ganhando 2 metros por segundo para cima. Então, se eu tenho 8 metros por segundo, boto 2 metros por segundo para cima, é como se eu tirasse, fica nos 6 metros por segundo. Aí, tira 2 metros por segundo, 4 metros por segundo e assim por diante. Então, a velocidade vai diminuindo conforme ela vai descendo aqui, por causa da força que é contrária,
né, a velocidade. Sempre que você tem a aceleração contrária à velocidade, então nós temos um movimento retardado. O movimento retardado, ele vai diminuindo a velocidade até ela parar. Então vai chegar um ponto aqui em que essa velocidade vai diminuir, e ela vai ficar zero, ela vai ficar nula. No momento da velocidade nula, né? Então eu vou ter o zero e a distância vai ser igual a zero, ou seja, essa partícula com velocidade nula, ela não consegue mais se mover nesse ponto, ela não consegue mais ir para baixo depois disso. Então, nesse exato ponto, né, é o ponto limite dela. Porque agora com velocidade nula e aceleração para cima, essa velocidade vai começar a variar para cima, tá bem? Que daí vai voltar na trajetória e vai fazer tudo de novo, configurando o que a gente chama de MHS, que ela vai ficar para cima, para baixo, sempre assim, tá? Então, a gente sabe que a velocidade zero configura aqui a distância máxima, porque depois disso ele só vai conseguir voltar na trajetória, devido à ação da aceleração ali de atração, né? Então, eu posso calcular assim, ó, eu posso calcular essa distância h e essa distância h e depois eu somo. Como eu tenho, né, a atuação de uma mesma força, porque, ó, força elétrica, né? É igual a K vezes a carga, dividido para a distância ao quadrado. Se eu vou variar a minha velocidade de zero até a velocidade máxima, nesse trajeto aqui, percorrendo uma distância h, e nesse trajeto eu vou variar da velocidade máxima até o zero, então eu vou percorrer a mesma distância, considerando que eu vou estar com a mesma aceleração, né? Claro, porque conforme a gente vai se afastando aqui, né? Por exemplo, uma distância para cá para cima e uma distância para cá para baixo é a mesma distância em relação às cargas, o que configura a mesma força. Com a mesma força, uma mesma aceleração. Então, se eu demoro h metros aqui, né, para conseguir variar essa velocidade, aqui embaixo eu também vou demorar essa mesma distância. Então, eu posso calcular esse h fazendo uma simples Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa, cateto, cateto. Então, 2a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais h ao quadrado. Isso aqui tudo eu levo ao quadrado, né? 2 ao quadrado fica 4a ao quadrado. É igual a ao quadrado mais h ao quadrado. Passa subtraindo a ao quadrado. 3a ao quadrado é igual a h ao quadrado. Tira a raiz e o h fica igual a raiz de 3. Como é 2h a distância, né? Fica 2a raiz de 3.